Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Ana Maria e o tema de hoje é hidrosfera, água potável e ciclo da água. A água potável é própria para beber. Para ser considerada potável, a água precisa estar livre de substâncias tóxicas e apresentar quantidade de partículas e organismos considerados seguros para seu consumo, como também para o preparo de alimentos, entre outros. A falta de tratamento de água e a poluição industrial e agrícola, além da ausência de saneamento básico, em muitas regiões do mundo, torna a água imprópria para o consumo humano. Algumas populações são obrigadas a consumir água contaminada e acabam contraindo doenças. No Brasil, existem cerca de 5 milhões de pessoas sem acesso à água potável. Mas para quem a água potável é importante? Como vemos nas imagens, é importante para os seres humanos, animais e plantas. Podemos encontrar água nos rios, mares, lagos, poços, cachoeiras e também nas nuvens. E as utilidades da água no nosso dia a dia são para beber e preparar alimentos, lavar pratos, lavar as mãos, limpar a casa, molhar plantas, lavar roupas, apagar incêndios, como mostra nas imagens a seguir. A água pode ser considerada pura se apresentar as seguintes características: incolor, não ter cor; insípida, não ter gosto; inodora, não ter cheiro. E como a água pode ser tratada? Existem alguns métodos para a purificação da água, como por exemplo, a purificação caseira, que é a filtração e fervura, e a purificação industrial por meio da destilação. A água potável é toda a água própria para o consumo. A água é um líquido incolor, inodoro, insípida e insossa, sem sal, essencial para a sobrevivência humana. Deve ter certa quantidade de sais minerais dissolvidos, que são importantes para a saúde. Além disso, ela deve estar livre de materiais tóxicos e micro-organismos, como bactérias e protozoários. Os diferentes estados físicos da água podem ser observados naturalmente no nosso planeta. A água dos rios e mares, por exemplo, está no estado líquido. Já a água das geleiras está no estado sólido. E na atmosfera encontramos a água no estado gasoso. Frequentemente, essa substância pode mudar de um estado físico para outro, a depender de fatores como a temperatura e a pressão. A água é uma das poucas substâncias que podem ser encontradas naturalmente em seus 3 estados físicos. Como, por exemplo, a água no estado sólido, temos o gelo ou neve. E no estado líquido encontramos nos rios, mares e também nas nossas torneiras em nossas casas. No estado gasoso, temos aí o exemplo, de que ela apresenta em forma de vapor. O ciclo da água corresponde ao conjunto de mudanças de lugar e de estado físico que acontecem com a água ao longo do tempo. O ciclo da água é o permanente processo de transformação da água na natureza, passando de um estado para outro, líquido, sólido ou gasoso. A essa transformação e circulação da água dá-se o nome de ciclo da água ou ciclo hidrológico, que se desenvolve através dos processos de evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração. A água, indispensável para a manutenção da vida, é encontrada na natureza e está distribuída nos rios, lagos, mares, oceanos e em camadas subterrâneas no solo e em geleiras. O ciclo da água na natureza é fundamental para a manutenção de vida no planeta, visto que vai determinar a variação climática e interferir no nível dos rios, lagos, mares e oceanos.
calor, irradiado pelo sol, aquece a água dos rios, lagos, mares e oceanos, ocorrendo o fenômeno da evaporação. Nesse momento, ocorre a transformação do estado líquido da água para o seu estado gasoso, à medida que se desloca da superfície da Terra para a atmosfera. O vapor da água esfria, se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas que formarão as nuvens ou nevoeiros. Nesse momento, ocorre o processo de condensação, ou seja, a transformação do estado gasoso da água para seu estado líquido, sendo as nuvens as gotículas de água líquida suspensas no ar. Com muita água condensada na atmosfera, se inicia o processo de precipitação, onde as gotículas suspensas do ar se tornam pesadas e caem no solo na forma de chuva. Em regiões muito frias, a água condensada passa do estado gasoso para o estado líquido e rapidamente para o estado sólido, formando a neve ou granizo. Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai alimentar os lençóis subterrâneos. Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida pelas plantas que, depois de utilizá-la, a devolve à atmosfera por meio do processo de transpiração. A água também pode evaporar ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que desaguam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo do ciclo da água. Medidas de combate ao desperdício de água. Verifique se há torneiras, chuveiros e mangueiras vazando em sua casa. Feche a torneira enquanto estiver escovando os dentes. Sempre que possível, reutilize a água em sua casa. Não deixe o chuveiro aberto se não estiver tomando banho. Ao ensaboar as louças, mantenha a torneira fechada. Verifique se o relógio que mede o consumo de água de sua casa está em perfeito estado. Obrigada pela atenção. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Nos vemos na próxima aula.